está entregando o público da igreja de Casa Amarela para fazermos uma reflexão santa nesta noite e poder voltar aqui e ver os presbíteros, amigos, obreiros que trabalham na luta nessa tão grande obra. Queridos, o meu coração está alegre. O maestro me fez chorar. Glória a Deus. Eu não, todo mundo. Mas, amados, eu vou só repetir as nossas orações a fim de que Deus me ajude. Quantos vão orar por mim? Diga glória a Deus. Abram suas Bíblias, por gentileza. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Eu quero apenas deixar a parte do versículo que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Queridos, quando a gente começa a observar este grande homem de Deus chamado Pedro, os irmãos sabem que quando tratamos de Pedro, lembramos logo que Pedro foi violento, que Pedro cortou a orelha de mal, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas Pedro ele fica registrado na história, até mesmo por escrever 2 epístolas. Ele não era um homem de muita cultura, os irmãos sabem, até mesmo porque ele era um pescador. E na época, na Galiléia, um pescador não tinha muita cultura, poderia ter dinheiro, mas cultura não tinha. Segundo o texto do capítulo 1 de Marcos, verso 19 e 20, Jesus vai deixar Pedro pescando ainda no meio do lado da Galiléia. Porém, queridos irmãos, Pedro, ele tem esta oportunidade de escrever 2 epístolas. A primeira epístola de Pedro tem 5 capítulos, 105 versos. A segunda epístola de Pedro tem 3 capítulos e 61 versos. E ele tem temas diferentes, porque ele quer alcançar. É chamada de cartas universais, porque chegou até nós. Não é uma carta fechada, é uma carta universal. Paulo escreve 13. Mas houve 8 epístolas chamadas de pastorais universais que nos alcançaram. E Pedro foi este homem que, apesar de pouca cultura, mas ele tinha muita experiência com Jesus. Ele viu as atitudes de Jesus. E por incrível que pareça, Pedro foi morto, os irmãos sabem, segundo Benjamin Scott, no livro Catatumba de Roma, ou até mesmo John Fox, no livro dos Mártires, mostra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado igual a Jesus, porque ele não se achou digno de ser crucificado igual a Jesus. Mas Pedro, ele tem uma preocupação quando ele está escrevendo a sua primeira epístola. Ele quer que os crentes, queridos irmãos, mostrem aos crentes daquela época que a fé e o amor que temos pode ser provado a qualquer momento. Então ele leva isso e mostra, porque hoje o crente pensa que não pode ser provado, que ele não pode sofrer. Então a ideia, queridos, de que Deus vai te dar um carro, te dar uma chave, mas Pedro revela que para se aproximar de Cristo precisava ter uma experiência com Ele, viver uma fé absoluta, ter uma fé junto a Cristo. Então Pedro, ele revela e mostra que o próprio Cristo Jesus, ele carregou carregou os nossos pecados, e ele incluiu
no madeiro. E quando ele fala de carregou nossos pecados, Pedro está falando de um momento de que um tempo em Israel haveria um tempo chamado de expiação, que era o dia da expiação. Segundo Levítico, capítulo 16, versículo 30, o sacerdote da época teria que entrar dentro do Santo dos Santos, oferecer sacrifício por ele e pela nação. E olha que Lucas, quando revela isso, no capítulo 1, verso 10, Lucas diz que a gente não poderia entrar, ficaríamos fora, até recebermos a ordem, naquela época, até receber a ordem do sacerdote. E se o sacerdote morresse lá dentro, naquele ano, a nação ficaria sem resposta. E quando Deus não recebia este dia como o dia da expiação, que é chamado de Kippur, que no original chama-se de capa, cobrir, não perdoava, cobria o pecado naquela época. Então, se o sacerdote não oferecesse, ou se a nação não oferecesse, Deus tirava. E Pedro está incluindo isso aqui, porque a nação de Israel, que Deus, Pedro mostra dois propósitos, que mostram o propósito da expiação. Primeiro é perdoar o povo, trazer o povo para perto, porque Deus queria uma comunhão com o povo, porque Deus sempre revelou na lei, no capítulo de número 20, versículo 2 e 3 do livro do Êxodo, Deus diz mesmo assim: não terás outro Deus além de mim. Era um Deus ciumento, e quando a nação se rebelava no pecado, então Deus ficava irado com a nação. O primeiro ponto era mostrar para o povo que o único Deus que é merecedor de toda honra e de toda glória significa Yahvé, o autoexistente, o Deus que se revela, o Deus que chama a existência dos mortos, o Deus que do nada faz tudo, é chamado até hoje de Elohim, o Deus Criador. Mas o segundo propósito que Pedro revela na sua carta é mostrar que Deus sempre, através da inocência de um cordeiro, como é revelado mesmo, João revela isso, 1:29, eis aí falando para Jesus, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A inocência do animal era um símbolo trazendo já para o Cristo, que ele mesmo se apresentou, como a gente prega mesmo nas manhãs missionárias, até mesmo nos cultos de missões, quando a gente usa Isaías, quando Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Jesus se apresenta, a gente usa isso e diz que Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a inocência do Cordeiro Deus queria revelar, não apenas para aquele dia, mas passou de geração a geração. E aí, queridos irmãos, quando a gente começa a ver, eu estava orando hoje à tarde e pus um tema pequeno: a cruz de Cristo nos resgatou e nos aproximou para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Você pode dar uma glória aí? Essa expiação chamada de resgate, porque ninguém aqui está por merecer ou por merecimento, porque quando Paulo mostra isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 17, Paulo diz mesmo assim: nós não fomos enviados a evangelizar com sabedoria de palavra, mas mostrando a cruz de Cristo, para que ela não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura, queridos, para o que perece, mas nas nossas vidas que são salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, queridos irmãos,
nos deu esta oportunidade carregando o madeiro, levando o madeiro. E a Bíblia diz que Isaías, quando fala disso, no capítulo 5, no capítulo 53, versículo 4 e 5, Isaías diz que como uma ovelha muda, foi levada ao matador, e não abriu a sua boca. E olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode adorar a Deus? Oh, aleluia! A Bíblia diz no Antigo Testamento, queridos, 21 e 22 de Deuteronômio, que todo homem que fosse achado digno de pecado, de juízo e de morte, este era pendurado no madeiro. E todo aquele que fosse pendurado no madeiro, este era maldito de Deus. Mas Paulo, quando revela isso aos Gálatas, na Galáxia do Sul, 3:13, Paulo diz mesmo assim: Jesus se fez maldição por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele. Maldito. Oh, aleluia. Maldição. Jesus não evitou isso. Mesmo xingado, mesmo humilhado, mesmo alguém dando bufetada em Cristo, mas ele se fez maldição por você. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você que está aqui dentro sentadinho? Já pensou? Jesus se fez maldição por mim e por você. Fecha os teus olhos, eu não vou chamar a tua emoção. Jesus se fez maldição por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E aí, queridos, essa cruz que hoje o povo até zomba, outros comemoram bebendo, fumando, é esse partículo horizontal que Jesus carregou por 1 quilômetro nas ruas de Jerusalém, na Via Dolorosa, deixou o estirpe, que era o madeiro vertical, lá no Monte Caveira, esse horizontal chamado de partículo, com 1,80 m, pesando quase 5 quilos, Jesus carregou pela Via Dolorosa, andando, e alguém o xingando. Ele tinha três lados. Primeiro para baixo, que é o madeiro vertical. Jesus vai ser cravado no capítulo de número 20, capítulo de número 15, versículo de número 25 de Marcos. Jesus vai ser cravado embaixo, aonde ninguém vencia a morte, nem o inferno. Ninguém vencia, mas para baixo. Jesus venceu primeiro Satanás. Eu acho que você não ouviu. Jesus venceu primeiro Satanás. Porque quando Paulo escreve em Colossenses 1:13, Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu e você vencemos o diabo, porque lá na cruz, para baixo, oh, aleluia, Jesus
capítulo 2, versículo de número 6, Paulo diz mesmo assim: sendo ele Deus, não quis ser semelhante a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí para baixo, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e no nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para baixo Ele ressuscitou, 28 e 18 de Mateus, e disse: todo poder é me dado no céu e na terra, não tem ninguém. Ninguém que tem o poder que Jesus tem. Ele ressuscitou, Pai disse: é isso que você quer, então tome poder. E poder ali é dínamos mesmo, é uma dinamite. É uma dinamite mesmo. Você crê? Quando ele chega, ele explode. Ele explode. Não tem Satanás, não tem trabalho, não tem laço, não tem nada. É por isso que Isaías estava certo, 54 e 17, quando ele diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você pode adorar a Deus, quem trouxe um prato de glória aí? Oh, aleluia! Ele venceu o inferno e a morte. Hoje a morte tem que pedir licença a Ele. Apocalipse 1:18. Ele disse: vamos, sou eu que vivo e fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e eu trago nas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Você não pensa que todo dia Satanás e a morte nos rodeia, mas tem que pedir licença a Ele, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive nunca morrerá. Tem que pedir licença a Ele. Feche os teus olhos aí. Faz a morte. Quantas vezes não pensamos que vamos morrer? Quantas vezes pensamos que tudo acabou? Mas Jesus dizendo a João, lá na ilha de Patmos, dizendo assim para João: sou eu. Está com um L e um U maiúsculo. Isso aí fala de domínio, fala de soberania. Que houvesse eu sou. Eu acho que você não está adorando. Você pode dar uma glória bem forte. Ele aboliu a morte, 2 Timóteo 1:10. Ele aboliu, foi ele que aboliu a morte. E lá na cruz ele pegou a cédula. Tinha uma dívida grande, irmão, contra nós, e nós não conseguiríamos pagar. Mas Paulo, quando escreve aos Colossenses 2:14, Paulo diz assim: a cédula que estava contra nós, ele riscou. Em outras versões antigas diz que ele rasgou, fez um pedacinho. E gravou na cruz ao contrário, eu e você. Eu e você. Diga mais forte: eu e você. Nesses 5 anos da orquestra Brilho Celeste, Jesus já pagou a nossa dívida. Abaixo ainda, Jesus disse: Pai, tudo está consumado.
pago. Quer dizer, eu paguei. Ninguém deve mais nada. Eu desci para este motivo, me apresentei, fui humilhado, fui bofeteado, fui escanteado, fui abandonado, me colocaram uma coroa de espinho, chamaram-me de falso rei. Mas agora, neste momento, todo mundo esperando um grito diferente, Jesus disse: Pai, Abba, Paizinho! Está consumado. Você pode adorar a Deus. Feche teus olhos e adore a Deus. Sinta esta liberdade. Quem sente essa liberdade, levante a mão e adore a Ele. Sinta esta liberdade. Glória a Deus. Mas o partido aberto. Jesus nos deu perdão. Ninguém conseguia perdoar, mas 23 e 24 de Lucas, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Jesus nos salvou, um ladrão pendurado na cruz. Capítulo de número 23 de Lucas, versículo 39 ao 42. Um ladrão, um blasfema de Jesus, a gente sabe. Mas o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Jesus olha para ele e poderia dizer assim: eu vou pensar no teu caso. Oh, aleluia. Mas Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo. Aberta nos trouxe justificação, irmão. Nós não tínhamos, nem éramos justificados, mas a cruz aberta, 50, capítulo de número 5 de Romanos, versículo 1, sendo pois justificado pela fé, e ainda vê junto, viu? Temos paz com Deus. Paz. Sabe o que é você deitar e dormir em paz? Coisa que lá fora ninguém tem, coisa que lá fora muita gente se esconde, outros estão em depressão, outros têm que tomar uma série de remédios, e o Salmo 4, verso 8 diz assim: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Os olhos que vai a tua cabeça. Oh, meu Deus, você já disse uma palavra. Eu sei que vocês cantaram muito bonito hoje, mas já disse uma palavra bem carinhosa a Jesus hoje? Já disse? Ainda não? Feche os teus olhos aí. Curva a tua cabeça. Esse minutinho só. Aleluia, glória a Deus. Deixou tudo isso para a gente sentir.
nossa voz. Aleluia. É Ele quem nos dá. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça, porque eu não estou gritando. Mas estou sentindo a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Estou sentindo que um dia, há 30 anos atrás, permito-me, pastor, Deus permitiu uma pistola 380 falhar na minha cabeça. Eu não sabia o motivo. Mas quando eu cheguei em casa, tinha uma mãe 40 anos afastada, tinha se voltado, estava de joelho dentro da ambulância e agradecendo e dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu só tenho um filho chamado Emanuel, vai dar agora. E ela começou a cantar, sabe o que? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, agradecer a Deus, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará. E lá na rua a pistola falhar a primeira vez, falhou a segunda vez, falhou a terceira vez, mas quando eu cheguei em casa ela disse: Deus, eu todo melado de lama, e ela dentro da lama orando, dizendo: Deus, tu diz na tua palavra aos seus anjos. Adore a Deus, Deus é Deus de livramento, adore a Deus, vem que você glória aí da glória. Adore a Deus, a cruz está aberta, Jesus não para mais não, mas está aberta, sente a graça dele, né? Deixa eu permita, mas Deus manda dizer uma frase aqui. Repita comigo: o arco dos fortes. O arco dos fortes. Já foi quebrado. Cruz para cima. Em cima da cruz, Pilatos mandou botar o título 19:19 de João: Jesus, o Rei dos Judeus. Que até os judeus contestaram, disseram: mas ele não é rei. Pilatos disse. Ele disse que era, que eu escrevi. Estava lá em cima o título, a condenação de Jesus. Mas para cima, está uma das maiores promessas que esta orquestra um dia vai gozar. Jesus, no capítulo 14 de João, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei outra vez, para onde eu estiver. Aleluia! Esteja vós. Aleluia! Diz o teu irmão: Jesus está voltando.
se estreitando cada dia mais. Repartições, trabalho, escola. Estamos sofrendo uma verdadeira perseguição espiritual. E muitos estão nos apertando ainda mais. Mas Jesus, daqui a pouquinho, Glória a Deus. como disse a carta aos Hebreus 10:37, um pouco cheio, o que há de vir virá e não tardará. Diz para o teu irmão aí, aguarda um pouquinho. Diga mais forte, aguarda um pouquinho. Jesus está voltando. Aí eu já estou encerrando. Imagine agora. Já pedi permissão, pastor, eu vou precisar de um trompete. O senhor vai fazer o som. A cruz para cima é a maior promessa da igreja. É o céu. E quem veio buscar essa igreja para morar no céu, Paulo escreve isso várias vezes, uma delas está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, com a marido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí quando eu disser trombeta, eu vou contar de 1 a 3 e o Senhor taca fogo, tá bom? Quem tem parente que já dorme no Senhor ainda? Oh, que coisa! Aí a cruz para cima. O mesmo Senhor descerá do céu. Com a Valeu a pena cometer mais uma vez. 1, 2, 3, só quem
para você, eu sei que você está aqui dentro. Eu sei que você está aqui dentro. No nome de Jesus, eu sei que você está aqui dentro. Onde estamos afastados? Levante a mão novamente, queremos ver. Onde estamos afastados? Levante a mão. Levante a mão com a permissão do pastor. Levante a mão, onde estamos afastados? Onde está? Os afastados da igreja. Levante a mão assim. Você que já serviu. Vem. Jesus está dizendo, vem mudar. Vem, o céu é teu. O céu é teu. O céu é teu. Vem, está chorando.